Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos fazer uma reflexão muito comum para quem está começando a investir, para quem está pensando em dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, que é a seguinte: qual o melhor lugar para investir o seu dinheiro? Esta pergunta nos leva a um questionamento também muito intuitivo, que é o seguinte: qual investimento rende mais? Fica comigo até o final desse vídeo que iremos juntos responder essas duas perguntas. Primeira coisa que você tem que entender é que não existe qual o melhor nem qual o pior investimento, e principalmente aquele investimento que rende mais. Elimina esse tipo de pensamento da sua cabeça. E antes de você realmente investir, você tem que entender três características básicas para que a sua alocação de dinheiro seja considerada como investimento. E a primeira característica é a geração e distribuição de riqueza, ou seja, você sempre deve investir em algo lícito, algo legal, algo que realmente vai movimentar a economia. Então, por exemplo, se você investe em uma empresa, seja lá qual for, você sabe que aquela empresa ali paga imposto, você sabe que aquela empresa ali contrata funcionários, fornecedores, credores, gestores, você sabe que aquela empresa ali vende algum tipo de produto, algum tipo de serviço. De alguma forma, esse dinheiro movimenta a economia. E a segunda característica é justamente a multiplicação de renda. Então, por exemplo, se você investe numa empresa, seja ela qual for, você quer que esse dinheiro se multiplique com o passar do tempo. Por exemplo, se você compra um fundo imobiliário por R$ 10 hoje, você quer que no futuro esse fundo imobiliário esteja valendo mais do que R$ 10. Por exemplo, 12, 14, 15. Isso é justamente a multiplicação de renda. E a terceira característica é renda passiva, ou seja, você quer receber dinheiro sem fazer esforço físico ou mental. A renda passiva é justamente a renda que vai te levar à sua tão sonhada liberdade financeira. Esse mesmo fundo imobiliário que você comprou por R$ 10, com o passar do tempo ele te distribui um dividendo de R$ 1 por mês, isso significa dizer que você está recebendo uma renda passiva. Essa multiplicação de renda e essa renda passiva é justamente aquilo que a gente chama de lógica do capital, ou seja, sempre quando a gente investe em algo, a gente quer que esse dinheiro ele se multiplique com o passar do tempo e também nos traga bons frutos, ou seja, bons dividendos, bons retornos, sem que a gente realmente tenha que fazer algum tipo de esforço para que ele aconteça. Muitas pessoas confundem empreendimento com investimento. O empreendimento está atrelado justamente a você tomar uma série de riscos, a você realmente lidar com toda a burocracia, muitas das vezes de lidar com fornecedor, com credor, muitas das vezes até de trabalhar na operação. Haja visto que muitos empresários no começo da sua jornada têm que meter ali a mão na massa. O investimento não. O investimento está atrelado justamente a você fazer um esforço financeiro, ou seja, deixar de poupar algo hoje para colher no futuro, justamente com o passar do tempo você começar a receber os seus proventos, começar a obter a sua renda passiva. Se você colocar o seu dinheiro em algum lugar que não tem essas três características, muitas das vezes você não vai estar investindo. Você pode ser que você esteja empreendendo, como eu falei antes, pode ser que você esteja ali muitas das vezes adquirindo um bem, ou adquirindo um passivo, tendo um custo, tendo uma despesa. Justamente para uma alocação ser considerada como investimento, tem que ter essas três características fundamentais. Um erro muito comum, principalmente dos iniciantes, é focar na rentabilidade, ou seja, muitas das vezes as pessoas querem um investimento que renda 30, 40, 50%, principalmente no curto prazo. Isso não acontece. Se alguém vier falar para você que está investindo em algo que tem esse tipo de rentabilidade, você pode ter certeza que é mentira, isso é uma falácia. E é por isso que muitas das vezes as pessoas caem em pirâmide financeira, muitas das vezes as pessoas colocam o dinheiro na mão de pessoas que realmente não têm uma capacidade adequada para fazer a rentabilidade correta dos seus investimentos e essas pessoas acabam perdendo dinheiro. Você, principalmente no começo, não deve focar na rentabilidade, você deve focar no risco. Na verdade, controlar o risco. E risco nada mais é daquilo que é desconhecido. Em outras palavras, só existe risco naquilo que você não conhece. Então, sempre invista naquilo que você tenha conhecimento. Então, se você vai investir numa ação, por exemplo, você tem que conhecer a ação, tem que conhecer a empresa, os gestores, quem são os credores, quem são os funcionários, como é que é a perenidade daquele setor, como é que aquela empresa se comporta em meio à crise, fazer todas as análises para que você não tenha problema no futuro. E aí, voltando à nossa reflexão lá no começo do vídeo, qual o investimento melhor a ser feito? E antes de fazer essa reflexão, se você já não é inscrito no canal, já se inscreva. E se você já é inscrito, deixe o seu likezinho, deixe o seu joinha. Esta é uma pergunta muito trivial para você fazer, principalmente se você está começando. A melhor pergunta que você tem que fazer é a seguinte: quais os investimentos que eu devo fazer para que eu consiga os meus objetivos?
os meus planos, os meus desejos, para que realmente eu consiga atingir as minhas metas. E antes de você investir, seja em qualquer ativo que for, você tem que ter um objetivo claro e transparente. E todo investimento que você fizer tem que estar alinhado com aquele objetivo. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de juntar um dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro, para viajar, e se você também está começando, dando os seus primeiros passos, se você está querendo formatar uma reserva de emergência, falar em reserva de emergência, aqui embaixo na descrição tem um link de um vídeo que eu gravei onde eu falo e explico tudo sobre reserva de emergência. A rigor, se você quer fazer essas coisas, você tem que ir para a renda fixa, porque a renda fixa são rendimentos totalmente líquidos, rentáveis e seguros. Agora, por exemplo, se você está pensando no longo prazo, em formatar uma renda passiva, por exemplo, complemento de renda, ou até mesmo se aposentar na Bolsa de Valores, você tem que ir para a renda variável, porque a renda variável, estatisticamente, no longo prazo, ela rende bem mais do que a renda fixa. E como tudo na vida, em finanças não é diferente, você vai ter que estudar. Então, a minha orientação é que você sempre olhe o ativo ali antes de você investir. Faça as análises ali qualitativas, ou seja, olhe a qualidade da empresa, como que a empresa se comporta, se a empresa tem perenidade ou não. Olhe quem são os gestores, fornecedores, credores, enfim. Por outro lado, também você vai ter que analisar a empresa quantitativamente, ou seja, olhar os números, olhar ali o balanço patrimonial, a DRE, demonstração de fluxo de caixas, olhar toda aquela estatística da empresa para ver se realmente a empresa corresponde às suas necessidades e se realmente ela está de acordo com os seus princípios, com os seus valores e principalmente com os seus objetivos. Comece sempre devagar, comece sempre com pouco. O momento que você for entendendo a lógica ali dos investimentos, você vai aportando mais, e é o ideal que realmente você estude bem mais do que aporte, ou seja, o importante é que você conheça bem mais da empresa do que você põe o seu dinheiro nela propriamente dito. E para ilustrar, eu vou dar dois exemplos aqui para provar para vocês que não existe investimento bom e não existe investimento ruim. Muitas das vezes as pessoas falam que o investimento é ruim para ela, e ela acaba generalizando isso para todo mundo. Suponhamos que você entre em contato aí com o seu gerente do seu banco, e o seu gerente te ofereça aí um produto aí de renda fixa, e fala para você que esse produto é totalmente rentável, totalmente seguro, que esse produto é um dos produtos que mais vende ali no banco dele. E aí, por outro lado, você tem um consultor de investimento que está te oferecendo uma carteira montada de investimentos de ações. E quando você chega para esse gerente do seu banco e fala que você está pensando em investir em ações, provavelmente o gerente do banco vai falar para você não investir em ações, porque ações são totalmente arriscadas. Ações, realmente, para você investir, você tem que fazer uma análise muito crítica da empresa, você tem que entender de gráfico, você tem que entender de mercado financeiro, entre outras coisas mais. E quando você fala para o seu consultor ali que você está pensando em investir num produto do banco que simplesmente o seu gerente te ofereceu, provavelmente o consultor também vai meter o malho nesse produto do banco. Vai falar que, por exemplo, o banco já é muito rico, os bancários já ganham muito dinheiro, e para você não investir nesse produto, porque só quem está ganhando nesse produto é o gestor do banco. E a pergunta que fica é, quem está certo? O consultor que te ofereceu ações ou o gestor do banco que te ofereceu um produto de renda fixa? Nenhum nem outro está certo, nenhum nem outro está errado. Ambos estão ali fazendo o seu trabalho honestamente, te oferecendo um produto que você pode comprar ou não, e você simplesmente tem que saber se esses produtos estão alinhados ou não com seus objetivos. Eu sempre gosto de lembrar que qualquer atitude, qualquer medida que você tome em relação às suas finanças, a responsabilidade é inteiramente sua. Ou seja, você tem que aprender a investir por conta própria. Então, se você investe tanto na ação ou se você investe no produto ali que o gestor do banco te ofereceu, não significa dizer que você, após investir, você não ter o resultado esperado, você vai ter que simplesmente falar que a culpa é de um ou que a culpa é de outro. Não, a culpa e a responsabilidade é inteiramente sua. Por fim, antes de investir, é ideal que você veja se aquele investimento realmente está alinhado e projetado com os seus objetivos. Estude o investimento antes de você fazer qualquer tipo de alocação de dinheiro. Faça aquelas análises ali qualitativa e quantitativa. Comece sempre devagar, com pouco, vai aportando aos poucos, vai entendendo a lógica dos investimentos, e à medida que você realmente for tendo um conhecimento um pouco maior, você vai aportando mais. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar os seus comentários, as suas dúvidas aqui abaixo. Não deixe também de deixar o seu like,
Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas. Um abraço e até a próxima.